ônus da prova da culpa, portanto, cabe ao lesado, cabe àquele que se sentiu atingido pela ação ou comissão do médico. Com base nisso, nós até podemos classificar ou definir que seja um erro médico. O erro médico é um mau resultado ou o resultado adverso decorrente de uma ação ou de uma omissão do médico, porque o médico também pode ser responsabilizado por não ter agido. Sabemos que negligência, inclusive, é um ato negativo, é o não agir, não é verdade? Então, o erro médico é um mau resultado ou resultado adverso, advindo de o agir ou de o não agir do médico. Muito bem. Então, com base nesses conhecimentos, vamos analisar que tipo de obrigação é a obrigação do médico. Sabemos que a responsabilidade é subjetiva e com base na culpa, isso já ficou bem claro. Que tipo de obrigação é a sua? Esse foi o tema da minha tese inicial. A obrigação do médico refere-se a dois tipos, de meios e de resultados. E eu confesso ao senhor que quando eu decidi trabalhar sobre esse tema, e fui pesquisar no Brasil inteiro sobre a obrigação de meio e de resultados, eu quase entrei em pânico e quase pensei em abandonar o tema da minha tese. Por quê? Em todas as bibliotecas desse país, os melhores, que eu percorri pessoalmente, não me mandei visitar na internet, nem por qualquer modalidade, eu fui pessoalmente em todos os livros que eu procurei, eu achava 1 a 2 parágrafos referentes à obrigação de lei de resultado. Obrigação de lei é isso, obrigação de resultado é aquilo. Esse assunto morria ali. Então, fiquei bastante apreensiva como eu ia escrever uma tese que beira 200, 300 páginas sobre algo por informação que eu tinha 1 a 2 parágrafos. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar, a fazer análise sobre a jurisprudência, peguei 300 casos de erros médicos em todos os estados do país, comecei a fazer análise sobre a jurisprudência, já que doutrina não havia nada. E quando estava com a tese quase pronta, eu fui à França fazer uma pesquisa pessoal lá. Então, precisamos entender muito bem a obrigação de lei e de resultados para que hoje seja deixada aqui uma noção moderna desse jeito. Não se encontra nos livros, mas a noção mais moderna, mais atual, a que se pensa hoje na França, que é o país que está na frente de todo mundo sobre esse assunto. Então, para entender bem isso, primeiramente se faz compreender o que seja obrigação de lei e de resultados e diferenciá-las bem. A obrigação de meio é aquela pela qual o devedor, no caso médico, vai usar de todos os meios para chegar a um determinado resultado, sem, contudo, se vincular ao obtê-lo. Então, ele vai usar dos seus meios físicos, mentais, intelectuais, da sua capacidade flexível, do seu conhecimento aurível no curso superior, dos instrumentos que ele dispõe, do material humano que lá oculta ao seu redor, do próprio edifício, do hospital, clínica, o ambulatório, o laboratório, que ele possa dispor. Esses são todos os meios que o médico vai utilizar para atingir a cura ou a melhora dos seus doentes, sem, contudo, se vincular a obtê-lo. Ele vai, então, por isso, não é obrigação de meio. O próprio nome já define. É o uso de todos os meios para atingir um determinado resultado, sem se vincular a obtê-lo. Muito bem. Até aí, tudo bem. Contudo, a obrigação de resultado, a sua definição objetiva diz assim: obrigação de resultado é aquela pela qual o devedor se obriga a um resultado pré-determinado, sendo que o mesmo, em não sendo atingido, considerar-se-á inadimplente o devedor. Então, eu tenho um resultado X, eu tenho que pré-determinado, eu tenho que atingir aquele resultado. Quem bolou essa definição, essa divisão de meio de resultado? Na verdade, isso é devido à Desmortes, um jurista francês, na década de 20 do nosso século. Ocorre que os romanos já trataram disso, os belgas, os alemães, no século passado. Desmortes, o que ele fez? Preocupado em resolver problemas de circulação de veículos, entrega de mercadorias e transporte de pessoas, ele foi
buscar no direito romano algo que pudesse resolver o problema da obrigação dos transportes e dos transportadores. Lembre-se que eu falei que época era essa, 1920. O primeiro automóvel começou a circular no finalzinho de 1898 por aí. Em 1920, nós vamos ter um mundo nosso já cheio de automóveis circulando em cidades que não tinham ruas adequadas para automóveis, mas sim para carruagens e cavalos e pedestres, estradas que não estavam preparadas para aquela velocidade que na época era considerada enorme, que hoje nos causaria riso, né, se falássemos aqui, mas estava trazendo problemas gigantescos para a área turística, problemas novos. Então, o que o Demóstenes fez? Ele disse, não, vamos usar o conhecimento do direito romano, vamos dividir a obrigação segundo seu conteúdo e a obrigação de meio e resultado. A obrigação de meio vai servir para diversas áreas, inclusive a área médica, e a obrigação do resultado vai ser a obrigação do transportador, que vai transportar pessoas ou coisas. Essa pessoa tem que levar coisas e pessoas íntegras, sadias e sãs ao seu destino final, pelo qual ele será responsabilizado. Muito bem. E outra coisa que o Demóstenes deixou bem claro, a obrigação de resultado se referirá, se destinará a áreas onde não exista o fator aliar, ou seja, um resultado previsível, em situações previsíveis. Muito bem. E aí, disse uma vez, o direito tem que acompanhar o fato social. E o faz, só que faz lentamente. Como os senhores sabem, a cirurgia plástica é algo novo no contexto mundial dentro de fato jurídico, que na verdade se tenta consertar o problema do ser humano desde a antiguidade. Mas como especialidade, ela começou com os horrores da Segunda Guerra Mundial. Pode determinar o ano de 1943, pouco antes de acabar a Segunda Guerra Mundial, e na tentativa de deixar que os mutilados de guerra, um pouco menos desfigurados, um pouco menos desesperançados em relação à vida que eles estavam pela frente, começaram os cirurgiões a fazer tentativas de conserto. E por incrível que pareça, foi aí o nascimento da cirurgia plástica. Apenas em 1950, ela foi considerada juridicamente como correta e possível. Porque enquanto era plástica corretiva, muito bem, mas no momento que passou para plástica estética ou cosmetológica, houve uma guerra muito grande, porque as pessoas não estavam preparadas a mexer nas suas fisionomias no sentido de melhorá-las, achavam que isso era até um ajuste para a nossa pessoa do próprio Deus. E mesmo sobre esse século, a literatura traz coisas bastante interessantes. Muito bem. Então, quando começou a haver problema na área jurídica em relação à cirurgia plástica, estética, e essa é a grande diferença, nós não tínhamos na área jurídica uma obrigação que era caracterizar. E isso é claro que às vezes no direito é conforme isso. A gente tem que pegar figuras paralelas, similares, para usar em áreas onde não exista uma figura já preparada, porque o fato social está aqui e o direito está tentando acompanhá-lo, né? Mas às vezes não existe uma figura para classificar determinada coisa. Então ele pega alguma coisa similar, alguma coisa que lhe é próxima e faz uma adaptação. E foi isso que ocorreu. Hoje em dia se entende, pelo menos no Brasil, que a obrigação do cirurgião plástico estético, do anestesiologista e do dentista são obrigação de resultado. Bom, se a obrigação de resultado é algo que deve ser usado em áreas onde não existe o fator alias, eu pergunto, existe algo mais aleatório que o organismo humano, mais imprevisível, imponderável? É previsível até uma altura, dali para frente não é mais. Então, o que eu encontrei na França? Há pelo menos 20 anos, isso já está superado. A obrigação de meio, muito bem, corretíssima, a obrigação de meio em relação ao médico de uma maneira geral. Agora, a obrigação do cirurgião plástico estético, do anestesiologista e do cirurgião dentista
é de meio, não de resultado. Porém, uma amplitude muito maior de responsabilidade. Por quê? O cirurgião plástico, a pessoa que se dirige ao cirurgião plástico para melhorar, digamos, o seu rosto, ou para fazer alguma outra correção em outra parte do organismo, ela não vai procurar um cirurgião para ficar pior do que ela estava antes. É lógico que ela almeja um resultado. E aí também é quase um pleonasmo, porque toda obrigação de ter um resultado. Ninguém vai se meter a um contrato ou a procurar alguém fazer alguma coisa se não está visando um resultado. Isso até é interessante. Se visto sobre esse aspecto. Mas, quando se pensa que a obrigação de resultado descarta toda e qualquer possibilidade diária, vê-se que o quão inadequado é considerar a responsabilidade desses profissionais como sendo de resultado. Por exemplo, uma paciente sonha, imagina ter um determinado nariz. Então, com aquele novo nariz, ela espera resolver a sua vida. Porque ainda tem um problema psicológico de cirurgia plástica estética. Tem pessoas que acham que uma cirurgia nova, uma nova fisionomia, um novo nariz, um novo corte de olhos, vai modificar a sua vida, vai lhe trazer tudo que ela não tinha antes. Então, o que ocorre? Ela sai da cirurgia pior do que entrou, que sai com dor, suturada, inchada, feia, horrorosa. Né? Quer dizer, sai pior do que entrou. Até que ela comece a melhorar, vai um longo tempo. Então, aí o psiquismo já foi lá embaixo. E se aquele nariz que ela sonhava não lhe trouxe as coisas que ela pretendia, muitas vezes o médico é procurado para ser responsabilizado. E isso recentemente eu tive um caso assim em Curitiba. Agora, digamos, o médico não errou. E se ele errou? Se ele errou, aí sim, ele tem que ser responsabilizado. Se ele foi imperito, se ele foi imprudente, se ele foi negligente, desse seu agir existiu, derivou um dano para o paciente, então, sem sombra de dúvida, ele tem que ser responsabilizado. Então, o que eu queria deixar aqui patente hoje, claro, e que se só vocês conseguissem reter isso, eu já me daria muito satisfeita. Dizer que determinados tipos de obrigação dentro da área que mexe com o ser humano é de resultado, nós estaremos afirmando algo que, pelo menos, foi modificado há 20 anos atrás. Nós estamos 20 anos atrasados de um país como a França. Existe uma responsabilidade maior, sim, existe, sem sombra de dúvida. O anestesiologista que pega um paciente acordado, ele tem a obrigação de mover aquele paciente acordado e bem, apenas operado. O cirurgião plástico estético que recebe um paciente que quer melhorar a sua autonomia, ele tem por obrigação de lhe melhorar a sua autonomia. Agora vamos ver o outro lado. Recentemente ocorreu um caso, uma jovem mãe ia dar à luz ao terceiro filho. Tudo estava ocorrendo normalmente bem e se pensava em parto normal. Ocorre que, de último momento, houve uma complicação, sem saber por quê, e ela teve que ser levada a uma cesariana de emergência. Foi feita anestesia, procedimento anestésico correto, como sempre faz por excelente anestesista, e essa jovem pereceu durante a cirurgia. Nos primeiros 5 minutos ela foi a óbito. Bom, aí vamos ver o que foi, que não foi, houve erro, não erro, desculpa, não culpa. O que tinha ocorrido? Aquela jovem, ela era portadora de hepatite, que nem sequer ela mesma sabia. Não houve tempo de pedir nenhum exame complementar, a cirurgia dela foi emergencial. Ela simplesmente fez choque anafilático com o produto usado em anestesia que ia bem com todo mundo. Então eu pergunto, se considerar a obrigação do anestesiologista como sendo resultado, a obrigação dele foi cumprida? Não foi. Ele não conseguiu trazer a doente de volta acordada e bem como ele a recebeu. Então, dentro dessa classificação errônea e inadequada, esse médico teria que ser responsabilizado. Se a responsabilidade dele é grande, é a maior que a obrigação de meio, sem sombra de dúvida. Agora, classificá-la como resultado, não. Então, ou se parte para um termo médio, que classifique muito bem uma obrigação que, se não é de meio, porque é maior, também não é de resultado, porque existe o fator área, ou se parte para análise de qual tipo de contrato que houve entre as partes. E é isso que está se fazendo na França. Existe jurisprudência inúmeras a respeito que diz que não é de resultado esse tipo de obrigação. Quando ela será de resultado? Aí sim,
O médico que se propõe a um determinado resultado, a sua crença, assim, eu vou fazer isso, eu vou deixar você com esse nariz, eu vou fazer tal coisa, se compromete, é isso que você quer, é isso que você quer, ele está contratando com a sua cliente uma obrigação de resultado. E ele vai ter que responder por aquele resultado não obtido. Então, essa é a modalidade